Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um episódio do Amazônia Empreendedora. Você que já conhece aqui o nosso podcast, toda semana a gente está aqui falando de negócios, empreendedorismo, inovação, tecnologia, numa parceria aqui com o Jornal do Comércio, em que a gente fala de negócios que circulam por aqui, que são iniciativas super importantes para a gente divulgar para outras regiões do país. Inclusive, hoje eu estou aqui com uma pessoa que é paulista, mas já está aqui há mais de 14 anos, então ele sabe que a gente ainda existe um pouco de dificuldade da gente falar de Amazônia, falar dos nossos negócios, mas ele vai trazer uma novidade aqui muito legal. Eu vou receber hoje aqui o Ricardo Rodrigues, que é farmacêutico, ele é de Campinas, uma cidade do interior de São Paulo, e ele também é diretor de operações da Smartbox, que é uma empresa que lida aí com questão de logística e vai contar pra gente uma novidade muito importante no mundo dos negócios e principalmente da nossa região aqui no Amazonas. Seja bem-vindo, Ricardo, obrigada por te receber. Eu quero, primeiro, pra gente começar, eu quero saber o seguinte, como é que você veio parar pro lado de cá, lá de Campinas pra cá? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, não é sempre que a gente tem essa abertura, né? E acho que muito em função do caminho que nós estamos trilhando ultimamente foi dada essa oportunidade. Então, maravilha. Eu agradeço. Nosso propósito é esse. A gente aqui dá espaço para empresas grandes, multinacionais, até aquela empresa pequena, as fintechs, as que trabalham com logística, enfim, a nossa missão é dar espaço para conhecer o que de bom vocês estão fazendo por aqui. Pode ter certeza que isso faz a diferença para muitos de nós. Essa história é bem interessante, porque... Você veio pescar aqui um dia e ficou por aqui? Não foi. Eu estou aqui há 14 anos e eu sou casado há 12 com a minha esposa, mas eu conheço ela há mais de 30, porque ela é de Campinas também. Nós estudamos no antigo colegial ainda, quando você fala colegial. Você está denunciando a nossa idade agora aqui, porque eu sou dessa época também. Eu sou um jovem de quase 50 anos, né, poxa? Continuo jovem, com espero certeza, manter essa energia para sempre. Certeza. E nos conhecemos, éramos muitos amigos, e namoramos um tempo, mas não tinha dado certo, cada um seguiu o seu caminho. Até que um dia nós nos reencontramos lá em Campinas e eu fiquei sabendo que ela estava como tabeliã aqui em Manaus. Ela é titular do 7º Tabelionato de Notas, Cartório Fioretti, aqui em Manaus. Sim. E logo depois desse encontro, a gente teve a grata surpresa de ela estar grávida, dela engravidar. E a partir desse momento foi dada, né, a luz divina clara da necessidade de eu vir para cá e formar a família aqui. Que coisa bonita! Foi experiência bem forte, né? Foi. Vocês já vieram, né, num propósito. Nós temos uma história bem interessante, nossas crenças acreditam muito nisso, né? Então está muito claro que o nosso era pro lado de cá mesmo, né? Exatamente. E tinham que ser trilhados juntos. Você sabe, né, Ricardo, que agora vou indo um pouquinho para a espiritualidade, saindo um pouquinho do empreendedorismo até a gente entrar, eu digo sempre que essa região, ela te abraça, você ama muito isso aqui e ela realmente te abraça e te carrega e te leva, ou a pessoa não gosta, não se adapta e vai embora. Eu sou fruto disso também, porque eu vim para cá, acho que em 98, fiquei até 2000, fui embora, também sou paulistana, sou de São Paulo, e em 2005 essa terra me chamou. Eu poderia ter ido para qualquer lugar do país e ela me abençoou novamente com o retorno, e eu senti também exatamente isso que você falou. É propósito, você sente essa energia. Então, assim, a gente sente que tem que voltar para aquele lugar. Foi total, não tinha como, não me via desvinculado. Então, acabou o plano astral realmente se transformando e me trazendo para cá. E a partir do momento que eu pisei aqui, eu apaixonei, nunca mais saí, Exato, não pretendo sair. Igualzinho. Né? Depois do primeiro filho, que hoje já está com 13 anos, indo para 14, já vieram gêmeos depois. Olha, você foi muito abençoado aqui então, hein, Ricardo? Então eu já coloquei 3 homens. E precisa trabalhar também bastante, né? Bastante, né? Então não há nada que falte aqui, né? Então a gente tem, como a gente disse antes, muitos problemas, mas muitas coisas boas para poder ser trabalhadas, né? Até para consertar essas que não são tão boas, exatamente, né? É a oportunidade, né? Daí que recai. Porque as coisas nascem geralmente das dores. Então, o que nós podemos fazer para melhorar, né? Onde estão os problemas e o que eu posso fazer para Justamente isso. Muitas pessoas às vezes questionam a gente, por que você está em Manaus? Por que você está no Amazonas e não em São Paulo?
Porque lá tem muito problema. Então, se eu validar, a gente costuma falar de worst case, né, que é uma sigla em inglês para pior caso. Se eu valido na conectividade, que aqui é pior, na logística, que é pior, se eu valido o produto aqui, ele funciona em qualquer lugar do mundo. Tá? E além do que, da gente poder contribuir eficientemente para, né, cultura e comércio, enfim, toda a funcionalidade local. Exatamente. É esse o nosso propósito. E é daí que nasce a sua startup? Me conta, como Na é que verdade, o meu sócio, né, ele vinha com... O meu sócio, ele é o Gustavo Carneiro, ele é arquiteto de formação e trabalhou, apesar de ser arquiteto sempre é tido como uma pessoa que trabalha com projeto e não com obra, mas ele era um cara de obra. E ele é inventor, ele é um professor pardal da vida, uma pessoa inteligentíssima. Inteligentíssima. Já quero trazer ele aqui também. ele fica em Brasília, mas quando a gente vai em Manaus, com então certeza pronto, a gente faz olha, isso. Ele, na época de trabalho com obra, ele entendeu que o cimento, né, isso é um consenso, não é ele que entendeu, o cimento é o principal ativo da obra. Por quê? Porque se falta, a obra para, encarece. Se você tem muito, o cimento resseca, você perde, a obra encarece. Então ele começou a pensar numa maneira de gerir da melhor maneira a compra de cimento para não ter muito estoque e não ficar sem. E com isso ele pensou em fazer um pallet inteligente. E colocou sensores nesse pallet, começou a trabalhar nisso e até iniciou uma startup que chamava C-Pallet na época, né? E neste caminho de startups, conversando com outras empresas, num diálogo uma vez com a indústria farmacêutica, o pessoal falou, pô, é legal, mas pallet não é o nosso negócio. Por que você não trabalha com caixa ALC? Que a ALC é de Attached Lead Container, caixa com tampa acoplada. Traduzindo para português, prefiro sempre falar em português para facilitar o entendimento. Sim. E daí começou o turnover, né? O spin-off da C-Pallet para Smartbox, que a gente começou a trabalhar a possibilidade de inserir sensores, dispositivos com sensores dentro da caixa LC, que é amplamente utilizada no mercado farmacêutico, varejo de roupa, a Claro de telecomunicação. A gente estima aproximadamente 30 milhões dessas caixas rodando no varejo nacional brasileiro, para lá e para cá. E são caixas com um certo valor, então, dependendo do proprietário da empresa, ela tem mais de 100 mil, 200 mil caixas. Então, é um ativo com valor estrutural alto. Então, ela precisa retornar. E muitas das caixas se perdiam, sumiam. A partir do momento que a gente coloca o dispositivo na caixa, a gente transforma uma caixa analógica em uma caixa digital. E como é que funciona? É um dispositivo que é a sigla, novamente em inglês, IoT, que significa Internet das Coisas. Sim. Então a gente criou esse dispositivo, é nossa, tecnologia nossa, não é comprado. Não tem concorrente? Dessa maneira como nós criamos, não. Existem outros sensores IoT no mercado. Internet das Coisas, claro. Mas da maneira como nós desenhamos, inclusive o nosso pedido de patente do INPI é baseado na proposta, né, incorporada a um elemento padrão. Nós somos os primeiros, não tem nenhum concorrente. Nós somos inovadores e pioneiros nesse sentido. Tá? E esse dispositivo, então, ele funciona através de bateria e se comunica com as redes de celular através de GSM, 4G. Então eu estou aqui, eu posso pegar meu celular, eu tenho uma caixa que está rodando. Sim, você abre. Aí eu abro aqui em tempo real. A nossa plataforma, exatamente. Acessa pela plataforma. Exatamente. E eu sei onde a minha caixa está. Você sabe onde está, a temperatura que ela está, a umidade relativa e se alguém abriu ou não a tampa na hora indevida. Que este foi a grande sacada, porque a temperatura e a umidade é uma coisa importante, é o que a Anvisa exige, é regulatório da Anvisa, né? A RDC dizendo que tem que ser monitorada a temperatura e a umidade, só que não era uma grande dor do mercado. Mas a partir do momento que a gente incorporou esse sensor de violação de tampa, daí sim apareceu. A pior dor, só no Brasil, por ano, perde-se em torno de 1,2 bilhão de reais. Gente, é muita por coisa. Ano em roubos e desvios de mercadorias. Então a gente atendeu uma dor muito grande no mercado, a partir do momento que a gente está monitorando 100% do tempo e qualquer abertura é monitorada e identificada no nossa plataforma, né? Daí começou a criar o sentido. E a partir do momento que a gente
parou de se divulgar, a gente vai entendendo como funcionam as coisas. A gente viu que a gente não era só uma empresa de tecnologia, porque quando você começa a entender a circularidade, a necessidade de ida e volta do material, logística reversa, a gente se enquadrou também na economia circular. Porque hoje em dia muito se fala, papelão. Bom, o papelão realmente, em tese, ele é o paradoxo, né? Porque ele acaba gerando muito resíduo, ninguém reaproveita, e esse resíduo sai caro para limpar, polui, e a plástica não. Ela vai e volta e é reutilizada, e justamente nessa economia circular que a gente fez a diferença, e foi quando a gente ganhou o prêmio na BDI. Pois é, eu queria que você falasse muito sobre isso, porque eu até cheguei a dar na minha coluna aqui na Mais Negócios, que é uma coluna de economia e negócios que a gente faz todo final de semana aqui pelo Jornal do Comércio desde 2018. E a gente deu também que você estava participando dessa premiação. E hoje você vem dizer aqui pra gente que você venceu. Então foi muito bacana. Eu queria que você contasse, mas como é que foi essa proposta de você concorrer? Como é que foi o processo? Pois é, foi bem interessante. Como eu disse, o meu sócio, Gustavo, fica em Brasília, ele fica lá, então ele fica por dentro de muita coisa. E ele me avisou, olha, nos inscrevi num festival que vai ter aqui em Brasília e tudo mais. Eu, ok, como já escrevemos em muitos, você acaba ficando aqui na agenda, né, esperando o resultado. E quem não era de Brasília, eles iam emitir passagem e hospedagem. Então, nossa, que maravilha! Foi sensacional. A BDI nos tratou assim de uma maneira fantástica, muito, muito bem mesmo, muito bem tratados. A BDI, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né? Ligada ao MCIT, né? Ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Quando nós fomos pré-qualificados, então, quer dizer, havia uma quantidade de 300 startups, só 40. Do Brasil inteiro? Exatamente, do Brasil todo. E nós fomos entre as 40 finalistas. Muito bem. Eram algumas categorias, né? Nossa era economia circular, especificamente. Então a gente foi participar como convidado e já estávamos felizes por estar lá. Poxa, de quantas? Quase 300, praticamente. Ficar nas 40 já é um, né? Sinal que vocês estão num caminho super que tá no caminho bacana, certo, trabalhando, isso. né? E nós somos muito empenhados nisso, em desenvolver hardware, a gente não para, a gente trabalha, evolui. A partir do momento que começou a ter os pits, né, cada um fazendo o seu, e terminaram todos, eu falei, olha, a nossa categoria acho que tem chance da gente ir para a final. E acabou que realmente fomos para a final, entre duas, né, nós e mais uma. E no final que chamaram o nome, chamaram Smartbox, eu não me contive, realmente, foi uma alegria muito grande. Imagino você lá, eu consigo visualizar. O pessoal Imagino. Foram me chamar para fazer entrevista, porque é um dos mais animados, realmente. Como eu disse, claro. Eu sou um jovem de quase 50 anos, trabalhando com inovação. Nunca ganhei nada na vida, nenhum prêmio, né? Você ganhar um prêmio com essa idade, com uma e de uma instituição séria, né? Como a BDI. Exatamente. Não é uma instituição de fundo de quintal. Exatamente isso. Pô, é um reconhecimento. Qualquer coisa, um prêmiozinho. Exato. É uma coisa de renome, chancela, entendeu? Né? Exatamente. E, então isso realmente nos proporcionou uma nova energia e a partir disso toda essa oportunidade, essa exposição positiva da nossa marca, né? Que a gente está explorando, né? Exatamente. Assim, eu acho que quando a gente ganha um prêmio é o reconhecimento de todo o esforço dos bastidores que está desde lá de trás, né? Quantos anos que você está ali naquela luta, naquele trabalho, né? Melhorando o seu produto, o seu negócio. Então, quando vem um prêmio, uma premiação dessa, poxa vida, né? Um reconhecimento de que tudo que você fez foi validado. Esse é o ponto, né? Que muitas vezes as pessoas vêm e falam, nossa, que sorte que deu, né? A pessoa deu sorte, a pessoa... Pô, a gente está há 2 anos e meio batalhando, bootstrapping, colocando dinheiro no bolso, né? Sabe? Colocando e fazendo e acreditando, conversando com grandes players e o pessoal... Não tem sentido. Uns não dão interesse, outros é normal, até aí tudo bem. Sim. Mas a gente trabalha nisso, nessa divulgação, buscando. Então a gente conversou com grandes nomes do varejo aqui de Manaus, o pessoal se interessou, então a gente vê que tem um fit. Falta realmente que a gente sabe, daí eu e meu sócio Gustavo, a gente tem um produto muito bom, mas acho que ele pode ficar ainda melhor. Então a gente continua trabalhando. E o que entra de dinheiro, por exemplo, a gente vai ganhar um valor com esse prêmio lá do Curicaca, lá em Brasília, reinvestindo. A gente não pega nada para nós, porque o nosso objetivo
fazer o o desenvolvimento do nosso produto. Exato. Né? Então, para que cada vez ele se melhore e possa proporcionar mais ganhos, mais economias. Exato, mais eficiência. Mais enfim. eficiência. Mas exato. é justamente isso, né? Você vê, então eu estou falando 2 anos e meio, são 30 meses trabalhando. 30 meses, não é um dia, não é uma semana. Então você vê muito imediatismo hoje em dia, né? Pessoal querendo tudo na hora, e não tem que ter o tempo de amadurecimento. Né? É aquela velha história, né? Que o pessoal quer chegar e sentar na janelinha. E não é assim, né? A vida de empreendedor tem um sacrifício muito grande por trás e que às vezes não aparece, né? Do lado de fora, mas é que nem o iceberg, né? A ponta do iceberg como tem lá embaixo. Bem mas essa a gente analogia. sabe muito bem tudo que a gente tem que carregar para chegar num dia desse, ver teu nome dentro da tua empresa ser chamada. Pois é. É uma alegria, uma emoção. É difícil conseguir externar a alegria de ganhar, né, um prêmio desse tamanho assim. E que na verdade você vai falar, muda a sua vida? Não, no prêmio não, mas você a gente explora exatamente, você, a gente explora isso da melhor maneira possível, né? E utiliza a verba para melhorar a empresa, né? E foi com as caixas, foi com esses boxes que vocês ganharam, o que vocês apresentaram lá? Foi com a sua startup? Mostrando o modelo. O que a gente apresentou foi só um pitch, né? Só mas do modelo da modelo da caixa, exatamente. Esses caras acho que gostaram muito mesmo. A gente conseguiu fazer uma bela narrativa ali, né? Estabelecer a narrativa correta com o produto. E aí que tá, não é só a narrativa, não adianta só ter um produto belo, muito revolucionário. Você tem que encaixar no mercado, tem que dar sentido para aquilo, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente está no mercado, infelizmente, nosso país tem muito roubo, muito desvio de cargas, e a gente consegue minimizar com uma tecnologia digital. Nossa, fantástico. Isso gera um interesse muito grande. Você já está vendendo essas caixas? Estão sendo comercializadas? Como é que está? Nós comercializamos pequenas quantidades com os dispositivos que a gente tem, porque a grande dificuldade aqui, que é um ponto que eu queria tocar, e legal você tocar nesse assunto, que é hardware. Trabalhar com hardware no Brasil é muito difícil. Qualquer um que trabalha com software, geralmente os investidores falam, investir em hardware não é tão interessante porque é unitário, se você faz software, você faz você multiplica para todos, né? É muito mais fácil o ganho e a escala. Mas hardware não, porque eu preciso desenvolver um a um. Então eu não tenho muitos hardwares para poder fazer isso. Então essa é a próxima etapa, buscar recursos ou não reembolsáveis, né, que existem vários editais que destinam tipos de recursos, ou realmente um investidor, para a gente conseguir, né, entrar como potencial parceiro na empresa e auxiliar essa distribuição e construção de novo hardware. Porque acompanha hardware, software, firmware, toda a questão para poder ter a conversa. O sistema daí para poder desenvolver e ganhar escala, né? Exatamente. E é o nosso desafio, né? A questão da conectividade, duração de bateria, eficiência energética. Tudo isso vocês estão trabalhando em cima de... E é bom que vocês estão validando com pequenas entregas, estão observando, estão melhorando. Exatamente. Então, quando chegar o investidor, vocês já estão... Exatamente. É isso que a gente pensa, né? Então, a gente não quer sair feito maluco, fazendo tudo de qualquer maneira, porque não é o correto. Você está respeitando os processos, né? A maturação. Entendendo o funcionamento, exatamente. Sim, a eficiência, o tanto que pode. Esse é o... O que eu posso falar, Ricardo? Adorei nossa conversa, cara. Muito bacana. Muito obrigada por você ter vindo. Amei o teu negócio. Inclusive, vai sair no Jornal do Comércio. A gente vai dar no final de semana. Eu vou colocar aqui o QR Code para o pessoal acompanhar também a reportagem que a gente fez da sua empresa. E te desejar assim, muito sucesso. Eu acho que é um caminho muito bacana que você está abrindo, né? Inovador demais. Eu acho que tem... Nossa, para o nosso mercado vai ser maravilhoso, né? Acho que sim. E também, né, concluindo, eu defendo a bandeira da Amazônia. Eu não defendo a bandeira de São Paulo. Exatamente, né? A gente está aqui. Eu defendo a bandeira da Amazônia. Então, eu ganhei lá como startup amazonense. Que bacana. Porque é o estado que eu amo, que eu considero de coração. Que é de coração, né? Que me abraçou, que me deu tudo que eu tenho. Mesmo. Pensamos muito igual nesse sentido. Ricardo, super obrigada, tá? Sucesso para você, mesmo, viu? Agradeço Maravilha. muito. Quando você tiver novidade, volta aqui que a gente quer. Com certeza. Quer falar, quer divulgar. De vez em quando a gente consegue juntar aí um pessoal, um que está interessado, outro que está querendo investir. Então, quem sabe a gente consegue aí Cris, bom investidor, certeza. né? Agradeço novamente essa abertura. O propósito é esse, sabe? Sim. É a gente ajudar essa terra
maravilhosa que já deu tanto pra gente, dá tanto pra gente. Então, assim, é um propósito que nós temos de contribuir com os negócios, com as startups, com o empreendedorismo aqui na Amazônia. Muito obrigada mais uma vez. E a gente vai chegando ao final aqui do episódio do Amazônia Empreendedora com o Ricardo. E na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá. Tchau, tchau.